Chegou a hora de mais um recap da semana aqui no canal do Jumper Brasil e vamos começar falando do Milwaukee Bucks, que foi campeão da Copa da NBA, ganhou do Oklahoma City Thunder por 97-81, conquistou o segundo título, né, conquistou seu primeiro título da Copa, a segunda edição da competição. Venceu por 97-81 num jogo dominante do Giannis Antetokounmpo com 26 pontos, 19 rebotes, 10 assistências, 2 roubos de bola e 3 tocos, mais uma atuação fantástica dele. O Thunder não teve uma partida boa, fez 81 pontos, a menor marca da temporada, acertou 5 de 32 arremessos de 3 pontos tentados. E aí começou a partida com a Isaiah Joe no lugar do Cason Wallace, não deu certo a mudança do Mark Daigneault, e o Thunder não conseguiu igualar as ações para um time do Bucks que vem numa crescente muito grande nesse momento da temporada. São 15 vitórias e 12 derrotas. A equipe que chegou a estar fora dos playoffs, chegou a ser pior equipe da Conferência Leste. Nesse momento é a quinta colocada e com algumas chances de repente passar ali o Orlando Magic, que vem sofrendo com algumas lesões, a gente vai falar mais tarde disso. Mas o Bucks vem num momento muito bom. E aí já fica o questionamento aqui, o Giannis Antetokounmpo já pode ser considerado o maior jogador da história do Bucks? Ele que foi MVP da Copa da NBA, esteve obviamente no quinteto titular, no principal quinteto da competição, e junta isso a 2 prêmios de MVP, um prêmio de defensor do ano, um Finals MVP, um título pelo Bucks e agora esse título da Copa da NBA. Para mim já dá para considerar o Giannis Antetokounmpo como o maior disparado desse time do Bucks, superando o Kareem Abdul-Jabbar. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quem também segue muito forte nesse momento é o Cleveland Cavaliers, né? Nesse momento, para mim, o Cleveland Cavaliers é o melhor time da NBA. Se concorda comigo, já deixa nos comentários, ou então me diz quem você acha que é o melhor time da NBA no momento. O Cavs que venceu Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers nessa semana, atropelou Nets, Bucks e 76ers. Não foram 3 vitórias. Venceu o Nets por 130-101, o Bucks por 124-101 e o Philadelphia por 126-99. É um time que está voando, são 25 vitórias e 4 derrotas na temporada, líder da Conferência Leste, e mesmo se colocar na Conferência Oeste, o Cleveland também seria líder. Então é uma campanha fantástica desse time, treinado pelo Kenny Atkinson, e que vem ali colocando 6 jogadores com mais de 10 pontos por partida, e o Donovan Mitchell vem sendo o grande destaque. Para mim é um absurdo o Donovan Mitchell não estar brigando, né, não estar entre os 10 jogadores ali cotados ao prêmio de MVP. Pela campanha do Cavs e pelo que ele vem jogando, ele deveria estar no top 5. Entendo que outros jogadores talvez estejam conseguindo números melhores, mas o Cleveland Cavaliers é o melhor time da NBA. Então não tem como não ter um jogador do Cleveland Cavaliers entre os 5 principais candidatos ao prêmio de MVP. E aí tem o Donovan Mitchell, tem o Darius Garland, que vem jogando muito bem, tem o Evan Mobley, que nesse ano destravou uma bola de 3 pontos que ele não tinha e vem mostrando todo o seu talento também ofensivamente. A gente sabe que ele é um dos melhores defensores da NBA, ele já mostrou essa capacidade e vem mostrando toda a sua evolução ofensiva também. No início da temporada todo mundo achou que seria um início avassalador, mas que depois o time ia voltar para a média. Aparentemente é realidade. O Cleveland Cavaliers é isso aí que a gente está vendo, dominando os jogos e vai continuar assim e deve continuar assim até o final da temporada, se nada acontecer, como algumas lesões. Ainda na Conferência Leste, o New York Knicks parece que finalmente encaixou. Venceu os últimos 3 jogos, nessa semana venceu o Timberwolves e venceu o Pelicans, vinha de vitória contra o Magic, então são 3 vitórias consecutivas, o que coloca o Knicks na 3ª posição da Conferência Leste, com 18 vitórias e 10 derrotas, longe ainda do Cavs e do Boston Celtics, que é o segundo colocado, mas o Knicks já vem mostrando ali uma qualidade diferente, né? Teve um início complicado depois da troca que realizou ali antes do início da temporada pelo Karl Anthony Towns, mas o time se ajeitou, venceu muito bem os jogos, venceu o Pelicans por 104-93, tinha vencido o Magic por 191 na semana passada, e o grande jogo da semana foi o reencontro do Karl Anthony Towns contra o Minnesota Timberwolves, e o Knicks venceu por 133-107, a volta do Towns ao Target Center, né, ele que jogou 10 anos da carreira dele em Minnesota, voltou em grande estilo, com 32 pontos, 20 rebotes, 6 assistências. A lei do ex foi implacável contra o Minnesota, acertou as 5 bolas de 3 pontos que tentou, 10 em 12 nos arremessos de quadra, com o Anthony Towns voou na partida. Para mim também tem que estar nessa briga do MVP. Hoje ele é o 6º colocado, né, na prévia da NBA. Para mim ele poderia estar ali nos 5 primeiros, pelo que vem jogando, vem sendo o grande nome desse time, ao lado do Jalen Brunson, do Michael Bridges, que vem fazendo uma boa temporada também, mas o Towns mudou o patamar desse time do Knicks, e o Knicks, agora encaixado, para mim entra nessa briga com Cavs e Celtics pela final da Conferência Leste. Eu acho que dificilmente vai sair de um desses 3, e é muito empolgante ver como esse time do Knicks melhorou e vai continuar evoluindo durante a temporada.
Falamos do primeiro e do terceiro, então falar um pouquinho do segundo colocado, o Boston Celtics, que na temporada são 22 vitórias e 6 derrotas, o atual campeão da NBA, que tá forte na briga pelo bi, e que pra mim também tem um cara que tá brigando, vai brigar pelo MVP, que é o Jason Tatum, que nessa semana fez uma partida fantástica contra o Chicago Bulls, 43 pontos, 15 rebotes, 10 assistências, um triplo-duplo histórico, e histórico também para o Boston Celtics. Ele é o segundo jogador da história da franquia a conseguir um triplo-duplo com mais de 40 pontos. O outro jogador foi o Larry Bird, então o Tatum já está conseguindo se colocar ao lado dos maiores jogadores da história do Boston Celtics. O Tatum, que já está ali na sua 8ª temporada e que tem médias pelo Celtics de 23 pontos, 7 rebotes, com certeza vai ter a camisa aposentada em Boston, pelo que já fez nesses 8 anos. Vai ter a camisa 0 aposentada, 5 vezes All-Star, campeão da NBA, All-Star MVP, 4 vezes selecionado para o time ideal. O Jason Tatum vai ter a camisa aposentada, número 0 também vai estar pendurado no ginásio do Boston Celtics. Agora falando do grande rival do Boston Celtics, lá na Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers teve uma semana incrível. 3 jogos, 3 vitórias, venceu o Memphis Grizzlies 116-110, venceu o Sacramento Kings 103-100 e venceu o Sacramento Kings de novo por 103-99. O que mais me impressiona nesse time do Lakers, que vem sendo muito 8-80 nessa temporada, começou muito bem, depois teve alguns jogos ali bem ruins, aí emplacou uma sequência de 6 vitórias consecutivas, depois perdeu um monte de novo, e agora são 3 vitórias de novo. O Lakers, dessa vez, parece ter encaixado a defesa. Dos últimos 5 jogos, em 3 não permitiu que o adversário fizesse 100 pontos, então a equipe vem começando a mostrar que que vem evoluindo, que de repente encaixou ali a defesa. O J.J. Redick fez algumas mudanças na rotação, colocou o Max Christie, que é um jogador mais forte defensivamente, que tem uma envergadura melhor e consegue marcar ali pelo menos 3 posições, né, do armador ao ala ele consegue marcar, e ele fez um excelente papel contra o Ja Morant na vitória contra o Grizzlies, e fez também uma boa partida, 2 boas partidas com o Sacramento Kings. É um jogador que parece que vai ser importante daqui pra frente na rotação do Lakers, que ainda tem os seus problemas, mas que vem sendo um time que vem conseguindo ali, o J.J. Redick vem conseguindo acertar um pouco os problemas que o Lakers demonstrou. E se o Lakers é 8-80, um outro time da Califórnia, pra mim, é 0. Tá? O Sacramento Kings, pra mim, é a decepção da temporada da NBA. Se você não concorda comigo, me diz aí quem que você acha que é a decepção, qual o time que vem decepcionando mais na temporada. Mas o Sacramento Kings teve mais uma semana muito ruim, fez 4 jogos essa semana, perdeu os 4. Perdeu pro Denver Nuggets, perdeu 2 vezes pro Lakers. Até aí jogos que são compreensíveis. Acho que pro Lakers menos, porque o Lakers é um time que vem oscilando muito e essas 2 derrotas afastam o Kings do Lakers. Mas aí perde pro Indiana Pacers, e não é que perde pro Indiana Pacers, toma uma pancada, 122-95, num jogo muito ruim do DeMar DeRozan. Ele fez 2 pontos, 2 rebotes, 2 assistências, acertou um dos 7 arremessos que tentou, ficou 28 minutos em quadra com essa produção horrorosa. Então não dá pra entender o que o Mike Brown viu pra deixar o DeRozan tanto tempo em quadra, mas o fato é que o Kings vem decepcionando. Um time que na temporada passada terminou a campanha com 46 vitórias, 36 derrotas, conseguiu vaga no play-in, apesar de uma campanha fantástica, conseguiu vaga apenas no play-in. Nesse ano adicionou o DeMar DeRozan e todo mundo entendeu que, ok, o time vai brigar por uma vaga direta nos playoffs. Aí o Kings vai, nesse momento, ocupa a 12ª posição da Conferência Oeste, são 13 vitórias em 30 jogos, uma campanha horrorosa do Sacramento Kings, que vem muito mal. São 4 derrotas consecutivas. Na semana passada havia vencido ali, vinha na verdade de 3 vitórias consecutivas, mas é um time que vem tendo essa oscilação, né? Vence 2, 3 jogos, aí emplaca uma sequência de 4 derrotas. Já tinha tido uma sequência de 4 derrotas contra Hawks, Clippers, Nets e Thunder, que são times piores do que as derrotas que teve nessa semana. Mas é isso, essa vem sendo a tônica da temporada do Kings, que tem ali um time interessante, tá? Tem o De'Aaron Fox, que é o jogador que fez a maior pontuação da temporada com 60 pontos, tá com média de 26 pontos por jogo. Tem o Domantas Sabonis fazendo 21 pontos, 13 rebotes e 6 assistências. Tem o DeRozan com quase 21 pontos. Tem o Malik Monk com 16 pontos ali, vindo do banco e alguns jogos também sendo titular. Tem o Keegan Murray, que deu um passo para trás nessa temporada. Todo mundo achou que ele evoluiu muito, mas a chegada do DeRozan fez com que o Murray caísse um pouco de produção. E o Kings, pra mim, é a grande decepção. Tem algumas decepções ali, o Kings, o Timberwolves também, que trocou o Towns e a gente tá vendo o Towns brilhar na equipe do New York Knicks, enquanto o Timberwolves sofre ali com o Julius Randle, que não o culpado não é o Julius Randle, tá? Ele vem fazendo uma boa temporada também, mais uma boa temporada, com 20 pontos e 7 rebotes por partida, mas o Minnesota não conseguiu encaixar esse time ainda e ocupa a 10ª posição com 14 vitórias e 3 derrotas, assim como o Phoenix Suns. O Phoenix Suns que chegou a liderar a Conferência Oeste lá na 3ª semana e agora tem 14 vitórias, 13 derrotas,
11ª posição, nesse momento estaria fora até mesmo de uma disputa por play-in. E aí, isso também é uma temporada totalmente decepcionante. Eu acho que, se não for o Sacramento Kings, para mim o Phoenix Suns é a maior decepção da temporada. Só que o Suns vem tendo ali alguns problemas que a gente já conhece, né? São 27 jogos na temporada, e desses 27, o Kevin Durant perdeu 10, o Bradley Beal perdeu 10, o Nurkic perdeu 7, e agora o Devin Booker sofreu uma lesão também. O Devin Booker sofreu uma lesão muscular e não tem prazo de recuperação, ainda vai ser avaliado e pode ficar de fora por um tempo. Então, mais uma lesão que pode prejudicar muito essa temporada do Phoenix Suns, que quando tem os três saudáveis, né, o trio Durant, Booker e Beal, é um time muito forte. Mas foi um problema na temporada passada, e esse ano, depois de um início que parecia que eles iam permanecer saudáveis, o time novamente sofre com as lesões, e isso faz com que o time caia e corra o risco até mesmo de não conseguir vaga nem pro play-in. A Conferência Oeste é uma conferência muito forte. Os 12 primeiros times da Conferência Oeste, todos têm chance de conseguir vaga nos playoffs. O Phoenix Suns, nesse momento, está na 11ª posição, empatado com o 10º. Mas, pensando a longo prazo, o time precisa melhorar, porque tem ali Clippers, que vem bem, uma surpresa. O Warriors, que deve evoluir com a chegada do Dennis Schroeder. O San Antonio Spurs, que vem evoluindo a cada jogo ali, com o Embanyama e o Chris Paul também jogando muito bem. O Minnesota, em algum momento, pode ser que encaixe esse elenco. O Sacramento Kings também com a chegada do DeRozan. Ainda não aconteceu, já estamos na metade da temporada, então é menos provável que aconteça, mas pode acontecer. E o Suns tem uma semana, né, algumas rodadas bem complicadas. As próximas rodadas para terminar o ano são 2 jogos contra o Denver Nuggets, um contra o Dallas Mavericks, um contra o Golden State Warriors, e fecha no dia 31 de dezembro contra o Memphis Grizzlies. Então o Phoenix Suns, sem o Devin Booker, não sabemos até quando, mas precisa conseguir aí pelo menos umas 2 vitórias nesses jogos, porque senão vai ficar muito atrás dos adversários diretos numa briga por playoff. E por fim, um time que vinha surpreendendo muito e que para mim era talvez a grande história da temporada é o Orlando Magic, que deve cair nas próximas semanas por conta das lesões. O time que conseguiu ali sobreviver, né, a ausência do Paulo Banchero, teve 2 sequências seguidas de 6 vitórias na temporada. Aí perdeu o Franz Wagner, que também assumiu o protagonismo com a lesão do Banchero e vinha jogando muito bem, sofreu a mesma lesão do Banchero, também está de fora por tempo determinado. O Jalen Suggs ficou de fora de um jogo, mas não deve ser nada muito grave. E agora perde o Mo Wagner, irmão do Franz Wagner, que sofreu uma lesão no joelho e está fora da temporada. O Mo Wagner, que vinha sendo o grande jogador vindo do banco desse time, com 13 pontos e 5 rebotes por partida, um jogador que consegue jogar dentro do garrafão e consegue espaçar a quadra, vinha sendo importante para esse time do Thunder ali como pivô. O time agora vai ficar com o Wendell Carter Jr. e Goga Bitadze sendo as principais opções, que são bons jogadores, tá? São também bons jogadores, mas ofensivamente falando, nenhum dos dois produz o que o Mo Wagner produzia. Então o Orlando Magic deve ter mais problemas para se manter no topo da Conferência Leste. O Jamal Mosley faz uma grande temporada, um grande trabalho, mas é inegável que esse time não deve conseguir permanecer nesse momento na 4ª posição da Conferência Leste, com 18 vitórias e 12 derrotas. Outros times vêm crescendo e o Magic com essas lesões deve sofrer bastante. Apesar disso, na última partida o time conseguiu uma virada espetacular contra o Miami Heat, venceu por 121-114 e com 37-8 no 4º período. Defensivamente o time simplesmente amassou o Miami Heat, rival ali da Flórida no último período, e ofensivamente o time também conseguiu produzir. Nesse jogo, o brasileiro Tristan da Silva, o brasileiro alemão Tristan da Silva, fez 8 pontos e 3 rebotes. O Goga Bitadze contribuiu com 18 pontos e 3 rebotes. O Kentavious Caldwell Pope fez 24 pontos. E o Cole Anthony fez 35 pontos, 9 assistências, 8 rebotes. Partidaça dele, 13 de 25 nos arremessos. Mas o time vai precisar que outros jogadores assumam esse protagonismo e façam essas pontuações para continuar brigando. Então eu acho uma situação bastante complicada para o Magic, que enfrenta na sequência o Boston Celtics, Miami Heat, New York Knicks, Brooklyn Nets, para encerrar o ano de 2024. Então, assim, tem 2 jogos contra Celtics e Knicks que devem ser derrotas, mas o time pode, de repente, conseguir igualar contra o Miami Heat e contra o Brooklyn Nets,
que fazem uma temporada um pouco mais abaixo. O Miami Heat com 13 vitórias, 13 derrotas na sexta posição. E o Nets já pensando em reformulação do elenco, de repente para tentar uma primeira escolha de draft para pegar o Cooper Flag, trocando alguns jogadores, trocou o Dennis Schroeder e outras trocas devem acontecer. Então o Nets também pode ser uma vitória para esse time do Orlando, apesar dos desfalques, mas vai ser muito difícil porque o Milwaukee Bucks está em crescente. O Atlanta Hawks já mostrou que tem capacidade para jogar melhor do que jogou nessa semana. O Indiana Pacers terminou essa semana sem nenhuma derrota. Então é isso. A equipe do Orlando Magic deve sofrer bastante para permanecer ali com uma vaga nos playoffs da Conferência Leste. O recap da semana fica por aqui. Eu vejo vocês de novo na semana que vem e eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder nada do que for postado aqui no canal e acesse jumperbrasil.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece na NBA e no NBB.